O Jornal do Meio-Dia está de volta e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa se reuniu com entidades para discutir a Lei do Pantanal e saber também quais providências serão tomadas para conter as queimadas na região. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado pela oportunidade, Boa Camila. Tarde. Bem-vindo. Deputado, gravíssima aí a situação dos incêndios florestais. Um levantamento dessa semana mostrou que Mato Grosso ocupava o segundo lugar em focos de incêndio, perdendo apenas para São Paulo. E aí, hein? Como será o futuro, hein? Bom, primeiro é importante a gente colocar que a situação de Mato Grosso hoje é bem melhor que a situação de Mato Grosso do Sul e bem melhor que no ano passado. Nós nos preparamos mais esse ano para estes incêndios. O problema é que a condição climática é pior que a do ano passado. A Agência Nacional de Águas nos mandou um relatório no começo do ano prevendo uma das maiores secas na bacia do Alto Paraguai dos últimos 150 anos. E nós estamos apenas em agosto. Tem ainda setembro, outubro e uma parte de novembro. Uma parte de novembro. Hoje, no Pantanal, nós temos, na realidade, um grande incêndio que começou ali na área do Sesc Pantanal. De novo, não é? De novo. Nos outros anos... Não é a primeira vez, não é? Não é. Mas nos outros anos, o fogo veio das áreas vizinhas para dentro da área do Sesc. E aí chega lá, como tem uma área propensa ao fogo, pela falta de ocupação, talvez, do gado e tal, ela tem uma dificuldade maior, embora eles tenham um trabalho muito grande para tentar segurar este fogo. Mas esse ano foi diferente. Esse ano houve uma queima prescrita dentro da área do Sesc, autorizada pelo ICMBio, e que depois de 15 dias, no começo de agosto, agora, esse fogo voltou. E aí não conseguimos segurar o fogo, ele saiu, chegou a duas aldeias indígenas, duas reservas indígenas, do Pirigara e a reserva do Guató, dos Guatós, que agora está próxima dela e pegando fogo no entorno. A do Pirigara já foi contida. Ainda ela estava entre dois rios, né, grandes, que seriam o Rio São Lourenço e o Rio Cuiabá, não vindo para o lado da Transpantaneira e do Parque do Encontro das Águas. Então nós estamos fazendo um grande acero. Se o fogo pular, ele já pulou umas 2 vezes, mas nós estávamos lá, nós que eu estou falando, todos os que estão trabalhando isso, né? Principalmente o Corpo de Bombeiros, brigadistas e tal, e eles contiveram. Ontem mesmo ele pulou e foi contido, ontem mesmo com aceros e tal. E ele passou o São Lourenço e entrou naquela área que teve aquele crime ambiental, aquela área, o fogo passou para lá, como eles tinham 4 grandes equipamentos lá, pacas regadeiras e tal, esses equipamentos estão à disposição dos bombeiros e está conseguindo, vamos dizer assim, está conseguindo manter sob controle. A qualquer momento pode descontrolar, porque a questão climática é complicada, mudança de vento e velocidade do vento. A mudança e a velocidade. Isso com o calor que eu vi aí na apresentação de vocês, 40 graus hoje, 39 amanhã, 40 graus no domingo, então são situações drásticas. Deputado, mas será que devemos atribuir tudo isso somente a essas condições climáticas? Porque estamos agora em agosto, perto daquela taxa recorde de 2020, que tivemos incêndios devastadores no Pantanal, quem não se recorda. Estamos muito próximos disso, talvez já até tenhamos passado em termos de focos de calor, 10.430, que podem se transformar em incêndios, não é verdade? Será que não faltam ações mais eficientes? O que a Assembleia, o senhor que é da Comissão, né, de Meio Ambiente, está buscando para tentar diminuir? Porque parece que só piora, não é? A população fica indignada. Eu sei que nós não temos muito tempo aqui para dar uma explicação mais técnica sobre isso. Eu vou tentar ser bastante resumido. O que, na nossa opinião, vai ajudar muito e pode ajudar esse processo é a Lei do Pantanal. A Lei do Pantanal, que já está aprovada desde 2022, teve alguns problemas na Justiça, ela não teve uma liminar concedida e ela continuou valendo, mas havia uma contestação do Ministério Público e nós continuamos negociando isso democraticamente dentro do Ministério Público, com a SEMA e com o processo que estava andando na Justiça. Agora, há 20 dias atrás, foi resolvido. Chegou-se a um entendimento
A lei voltou para a Assembleia na quarta-feira dessa semana, nós já lemos ela, eu já dei o relatório, já fiquei como relator na Comissão de Meio Ambiente, já aprovei o relatório, já voltou e foi pedido vista pelo deputado Lúdio e ela volta na semana que vem para ser votada em primeira. Essa é uma lei que é importante. Ela permite que o pantaneiro volte a ter condições de estar dentro do Pantanal, ele que cuidou por 300 anos do nosso querido Pantanal. Agora, ele estava saindo do Pantanal e as propriedades estavam abandonadas. E agora, quando deputado, o bombeiro chegava, o fogo já tinha avançado muito. Deputado, o grande debate aí na lei do Pantanal é que a exploração econômica dessa região, que é importantíssima não só para nós, para o planeta, ela tem que ser sustentável, não é? Vai ser sustentável ou não? Com certeza será Ou o sustentável. poder econômico vai acabar falando mais alto? Com certeza será sustentável. O que nós colocamos na lei? Coloquei na lei assim, estas palavras. Coloquei, é proibido na área úmida do Pantanal mineração, soja, algodão, PCH, pecuária confinada, só pode na área úmida do Pantanal. Só pode. Tudo no texto da lei. Só pode. Pecuária extensiva, como sempre foi a pantaneira, turismo e ecoturismo. Mais nada pode na área úmida do Pantanal. E o que seriam essas áreas úmidas ali? Não A área é o bioma todo? É todo o bioma do Pantanal. A área onde alagável a área do alagável do Pantanal. Pantanal. Certo. Logicamente, há uma... Não só as beiras há de discussões, não só a beira do rio, é a área Certo. toda alagada, Transpantaneira Lagos. inteira, Barão do Melgaço, todas essas regiões, tudo isso é proibido. Então, assim, a lei é muito importante. Sobre os focos de incêndio, que eu acho que é importante colocar. Quando a gente fala 10 mil focos de incêndio, você lembra que antes... Focos de calor, não é focos de necessariamente calor, incêndio. quando você coloca que em junho, mais ou menos, vamos falar maio falava-se assim, muitos incêndios já ocorreram, focos de calor tanto. Quando está no período que pode pegar fogo, esses focos acabaram ajudando a não ter fogo agora. Você concorda? Porque aonde queima, você não vai queimar novamente. Se ele foi autorizado, não foi um crime, ele ajudou, porque foi uma queima prescrita, foi uma queima feita no período que podia queimar. O problema é quando o fogo acontece a hora que não pode, porque ele perde o controle dentro do Pantanal. Então, nós temos que saber fazer essa diferenciação, o que quando a gente Existe anuncia, como fazer nós não isso? temos isso. Tem como fazer, mas essa é uma explicação que eu tenho trabalhado muito com os bombeiros, para a gente poder informar isso à sociedade através de vocês. Informar o que foi e o que não foi. O nosso Corpo de Bombeiro é o único Corpo de Bombeiro do Brasil, que vai investigar o crime e discutir se o fogo foi ou não foi criminoso. E ele faz um laudo e nós temos tido milhões de reais. Mas lá em São Paulo agora não tem até Polícia Federal investigando incêndio? Mas não é o Corpo de Bombeiro que vai fazer a perícia. Vai investigar, vai pegar o cara pôr no fogo, é diferente, pega ele cometendo fogo na hora. Mas a perícia ela vai descobrir se quem foi que fez o fogo acontecer. Já tem um levantamento disso? Não, até o eles momento? estão fazendo, já tem uma equipe separada, isso já faz 3, 4 anos que os bombeiros nossos fazem, e se vocês pegarem o número que a SEMA pode informar de multas que são aplicadas, que vêm desse sentido, vocês vão ver. Agora, falado pelos bombeiros, A punição tinha que ser mais severa, né? o nosso problema hoje não são os pecuaristas, não são os fazendeiros, eles estão ajudando a conter. Eles sabem que o maior problema é o prejuízo que eles vão ter. Queima o gado, morre gado, queima a fazenda. Hoje existe uma conscientização. O que nós temos é condições climáticas. As 4 grandes incêndios do ano passado, aqueles que nós todos vimos, os 4 foram por raio. Nenhum foi criminoso. Foram raios que aconteceram em locais de difícil acesso. Então, nós tivemos agora, eu, deputado, o senador Wellington, o deputado Medeiros, o deputado Barbudo, nós fomos até Mato Grosso do Sul, fomos na Marinha, sentamos em Ladário e fizemos um pedido de muito mais estrutura para cá. Já tem o Exército, tem a Marinha já atuando. Tudo isso nós fizemos antes de começarem os incêndios e por isso que a situação aqui é melhor, mas nós estamos tendo um fogo preocupante agora em Chapada, subindo o morro. Eu já estou aqui com o levantamento que nós fizemos de manhã, 4 equipes já foram para lá e um avião, 2 estão na parte de baixo, aqui, olhando de Chapada para Cuiabá, e 2 já estão na parte de cima, acompanhando o incêndio, os aviões jogando água e fazendo esse trabalho em conjunto. Então,
há um trabalho organizado, orquestrado, muito melhor e com estruturas muito melhores colocadas à disposição. Deputado, saindo aí dessa questão dos incêndios, estou curioso para saber como é que conseguiu passar, como é que os deputados conseguiram aprovar na Assembleia aquela questão dos enfermeiros, que não podiam atender mulheres e as enfermeiras que não poderiam atender os homens. Tá bom, a lei foi revogada, mas ninguém viu isso, passou, todo mundo aprovou. Como que acontece isso? Nós temos que ser sinceros e mostrar. Perguntei isso porque o senhor costuma ser verdadeiro. Obrigado. O que acontece? Eu sempre sou crítico à forma como a própria imprensa e a sociedade analisa o trabalho dos deputados. Analisa, muitas vezes, pelo número de projetos que aprova e coloca. Eu acho que o Brasil não precisa de muitas leis. O Brasil já tem muitas leis. Nós precisamos fiscalizar as leis e cumprir as leis que muitas vezes não são cumpridas. E é um próprio trabalho dos deputados. E as comissões é analisado. Quantos deputados faltaram à sessão? A sessão é aquele jogo que a gente assiste. Como que vota? Aprovado. Como que vota? Aprovado. Se você não acompanha na comissão, você não sabe o que é o projeto. Então, no caso dos enfermeiros e no caso da saúde, o que eu tenho feito? Eu não voto mais contra a Comissão de Saúde. Eu cometi esse erro uma vez, na questão de ambulâncias e tal. E depois, para mudar, foi muito grave. E por que eu, que sou engenheiro, vou discutir uma questão da comissão que tem 5 médicos, 4 médicos e um cara da saúde? Você não se informou sobre o teor do projeto? Eu informei e achei, no meu enfoque, que eu devia votar contra a comissão. E errei. Então, assim, a gente tem que saber que deputado é generalista. Nós estamos lá para votar tudo o que acontece no Estado. Mas eu sou engenheiro. Eu mal entendo da minha ação. Então, eu preciso de assessoria minha, da Assembleia e das comissões trabalhando, para mim ter confiança que a comissão vai mandar para lá. Então, a gente aprova às vezes isso, porque às vezes passa numa comissão inadequadamente, você não acompanha na comissão. Então, o trabalho das comissões, que você tem que participar, todo dia tem reunião de comissão. Eu todo dia participo de reunião de comissão. Essas são mais importantes até do que a presença na sessão. Deputado, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E só registrar uma dúvida, o senhor conseguiu responder. A outra vai ficar com a gente, que é por que o deputado, autor dessa lei, insistiu tanto em aprovar um absurdo desse tamanho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.